Olá, gente. Vamos iniciar hoje o nosso Pode Conectar FENEM. É o nosso podcast, onde é o nosso primeiro episódio, e vamos tratar da Resolução 2/2024 do Conselho Nacional de Educação, que institui as diretrizes curriculares nacionais para o novo ensino médio. E não poderia ser diferente, né? Hoje nós temos um convidado, é o nosso assessor pedagógico, o professor João Bosco Argolo Delfino, que vai hoje tirar todas as dúvidas necessárias aí para os nossos filiados. Bosco, seja bem-vindo ao nosso podcast. Rodrigo, é uma grande satisfação hoje estar aqui gravando esse podcast no Pode Chamar que a FENEM atende, onde nós vamos tratar exatamente de uma resolução de grande importância para as escolas particulares e públicas também que trabalham com o ensino médio. Na verdade, a resolução ela foi aguardada com muita expectativa daqueles que oferecem esse ensino médio aqui no Brasil. Porque o ensino médio hoje ele foi uma novela, pode-se dizer assim, né? Tivemos a Lei 9.394, foi alterada em 2017 e tivemos aí mais uma alteração através de uma lei específica que gerou essa polêmica e fundamentou a necessidade de que o Conselho Nacional de Educação viesse a estabelecer novas diretrizes curriculares nacionais para o novíssimo ensino médio. Novíssimo ensino médio, porque perfeito. Nós temos o ensino médio, o novo ensino médio e agora o novíssimo ensino médio. O tão famoso novíssimo ensino médio, né? Isso aí. Inclusive, é interessante que eu tenho um colega lá no Ceará, que é aí. Lá no Ceará eles estão batizando de o caçula do ensino médio. Interessante, né? Mas não importa a nomenclatura que se dê. Fato é que a resolução traz grandes novidades fundamentadas exatamente na lei que alterou a 9.394. Trata-se da Lei 14.945, de 30 de julho de 2024. Bacana. Essa lei alterou, basicamente, o que nós temos de expectativa para o ensino médio. Se você tem uma ideia, Rodrigo, o ensino médio, com a redação anterior da legislação, a Lei 9.394, que foi alterada também por outra lei, em 2017, estabelecia para a formação geral básica uma carga horária limitada em até 1.800 horas. E os itinerários formativos completariam essas 1.800 horas para fechar as 3.000 horas. Então, com essa mudança, a Lei 14.945, de 30 de julho de 2024, ela estabeleceu como carga horária mínima para a formação geral básica 2.400 horas. E para os itinerários formativos, apenas 600. Então, alterou a espinha dorsal daquilo que vai estabelecer para o novo ensino médio diretrizes, não é? Então, é necessário, evidentemente, quando surge alteração na lei, rever as diretrizes. E, hierarquicamente falando, Rodrigo, a gente tem que primeiro levar em consideração a Constituição, abaixo da Constituição, leis de diretrizes e bases da educação nacional, que vai definir normas gerais da educação. E tanto a iniciativa privada quanto a pública tem que seguir essa regulamentação geral para a educação. Não é? E qual é o órgão normativo que estabelece as regras específicas dessa, digamos assim, dessa normativa geral de educação? É o Conselho Nacional de Educação, tá certo? Então, ele já criou, baseado, evidentemente, em um parecer, porque, hierarquicamente, nós temos a Constituição, leis, diretrizes, bases, leis conexas, e temos decretos, lei, decretos, resoluções, pareceres e portarias. Então, como nós temos uma lei que alterou a Lei de Diretrizes e Bases, então necessariamente se fez a um posicionamento do Conselho Nacional, que, levando em consideração um parecer
que é o parecer número 4, de 7 de novembro de 2024. Esse parecer foi que gerou a resolução 2 de 2024 da Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Então, esse parecer, ele instituiu diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, que é o que nós estamos chamando de novíssimo ensino médio. Perfeito. Então, o que é que nós vamos fazer hoje aqui, Rodrigo? Foi aprovado agora, recente, né? Dia 13 de novembro. Exatamente. Então, documento recente. Recente. Isso, e tem prazo para a implementação. Tem toda uma normativa que as instituições de ensino, sejam públicas ou privadas, deverão seguir. Perfeito. E tem prazo para que elas venham a se adequarem a essa normativa do Conselho Nacional de Educação. Tá certo? Então, nós temos que ter muito cuidado na análise. E o que é que nós vamos fazer hoje, Rodrigo? Vamos simplesmente pontuar alguns dispositivos da resolução que são fundamentais para as instituições, as pessoas que estão lidando com o ensino médio, tenham mais clareza. E é esse o papel da nossa federação. Perfeito, Bosco. Refletir em cima desses dispositivos para que as pessoas percebam com mais clareza, e aí a federação vai ficar à disposição, eu representando a federação, para melhores esclarecimentos no futuro. Então, Perfeito. Hoje apenas vamos pontuar alguns aspectos relevantes da resolução para que possamos ter um entendimento melhor. Ótimo. Agora eu queria tirar uma dúvida, Bosco. O Conselho Estadual, ele é necessário, diante de um parecer do Conselho Nacional, ainda se posicionar, criar algum documento, o Conselho Estadual do Estado de Sergipe, para que as escolas venham criar algum norte ou não? Ou com esse documento as instituições elas já podem entender como deve seguir? Rodrigo, a partir do momento em que surgiu a alteração de uma lei, por força de uma outra lei, as instituições já têm que procurar em se adequar. Lei não se discute, se cumpre. Perfeito. Agora, há a necessidade de regulamentação para a implementação da lei. Então, como eu disse anteriormente, qual é o órgão máximo normatizador? Conselho Nacional de Educação. E aí vem os conselhos estaduais de educação, conselho do Distrito Federal e os conselhos municipais, para estabelecer diretrizes complementares, atendendo aí os seus sistemas estaduais, distrital e municipal, no que for necessário para orientar as instituições de ensino que tratam especificamente do ensino médio. Perfeito. Tá certo? Então, aí nós vamos verificar, Rodrigo, uma série de dispositivos que remetem à responsabilidade do Conselho Estadual de Educação, do Conselho Distrital de Educação. É ele que vai estabelecer diretrizes complementares, através também de uma resolução normativa, que vai cuidar especificamente do novíssimo ensino médio. Então, é um convite que nós estamos fazendo às instituições de ensino, para que elas percebam a importância desse documento e os prazos estabelecidos nele. E a nossa federação está de parabéns, porque está tendo essa iniciativa Perfeito. para atender aos seus filiados e até mesmo não filiados. O nosso objetivo maior aqui é levar com clareza aquilo que é necessário para que essas instituições venham a se adequar. Nosso objetivo é ter uma educação de qualidade no estado de Sergipe e no Brasil. Não importa se seja da rede privada ou pública. Principalmente muito bem, que nós vamos se torcer professor. para que nossa instituição particular se desenvolva com mais rapidez. Olha, não tenho dúvida que não poderia ser uma outra pessoa para estar aqui, né, explanando esse novo documento, né, do Conselho Nacional de Educação. E fiquem atentos que agora ele vai começar a tirar todas as dúvidas necessárias das nossas instituições. Vamos lá, professor Bosco. Então, Rodrigo, como eu disse, você anteriormente, e eu disse aí para os nossos ouvintes e espectadores, que essa resolução, ela instituiu diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. E ela fez isso levando em consideração as alterações que ocorreram exatamente nos artigos 22, 23, 24, 25, 26, 26A
27, 28, 35, 35B, 35C, 35D, 36, 36A, 36B, 36C, 37 e 38 da Lei 9.394. Então, isso tudo devido à Lei 14.945, de 31 de julho de 2024, que foi que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da nossa Educação Nacional. Tá certo? E veio aí a reboque a resolução 2. Essa resolução, ela se fundamenta exatamente no parecer do Conselho Nacional de Educação, de número 4, de 7 de novembro de 2024. Então, se eu sou dirigente de uma instituição de ensino e oferto o ensino médio, se eu quero me aprofundar mais, ver detalhes de como eu vou alterar o meu projeto político-pedagógico, como é que eu vou fazer a adequação da matriz curricular do ensino médio, né? Eu posso pegar também o parecer número 4. É evidente que a resolução 2 de 2024 traz já uma síntese daquilo que está posto lá no parecer número 4 de 2024. Tá certo? Então, nós vamos agora pontuar. É claro que nós não temos tempo suficiente para poder detalhar cada um dos dispositivos, mas aquilo que for mais relevante, nós vamos tecer alguns comentários. E aí eu vou convidar o senhor também para fazer uma reflexão comigo. Começando pelo artigo 1º. Artigo 1º, que trata do objeto da resolução. Ficam instituídas as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e estabelecidas as diretrizes gerais para os itinerários formativos. Vejam a importância. Então, diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio e diretrizes gerais para os itinerários formativos. E já no parágrafo único desse dispositivo, ele vai chamar a atenção à aplicação desse objeto. Aplicam-se a todas as formas de oferta do ensino médio, complementadas, evidentemente, quando necessário, por diretrizes próprias de cada uma das modalidades da educação básica. Nós temos várias modalidades: educação indígena, educação do campo, educação profissional, educação técnica, são modalidades. Entenderam? Então, cada uma dessas modalidades possui diretrizes curriculares. Então, nós temos essas diretrizes e que elas serão complementadas por diretrizes específicas de cada uma dessas modalidades. Então, eu tenho que ter essa atenção. É por isso que nós estamos chamando a atenção com esse destaque aí. Bacana, Bosco. Eu queria só entender um pouco mais, quando a gente fala de itinerários formativos, até para deixar mais claro, o que é itinerários formativos, Bosco? Nós vamos ver mais adiante, Rodrigo. Bacana. Eu sei que a sua ansiedade é grande por entender, mas nós vamos passo a passo, você vai verificar, Rodrigo, como ela é interessante, que ela traz exatamente explicações fundamentais para esse entendimento. Porque tem muitos termos utilizados nela e na própria educação, de uma maneira geral, né? Nós estamos falando de educação escolar, né? Então, nós não estamos aqui tendo aquela educação abrangente que se desenvolve em todas as instituições sociais, né? Então, na parte escolar se desenvolve o ensino. E a Lei de Diretrizes e Bases estabelece regras para o desenvolvimento do ensino nos 2 níveis, educação básica e ensino superior. Educação básica dividida em 3 etapas, infantil, fundamental e médio. E o superior dividido em graduação, pós-graduação. A pós-graduação dividido em especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, a nossa Lei de Diretrizes e Bases vai estabelecer regras para a educação escolar, o ensino. Tá certo? Então, nós não podemos nos antecipar, porque ela, forçosamente, vai ter que esclarecer, vai ter que explicar alguns termos que são utilizados, não só nela, na resolução, como nos pareceres, como na Lei de Diretrizes e Bases, né? Que aparece lá. Termos que muitas vezes a gente desconhece.
Tá? Até pouco tempo, as pessoas perguntavam o que é ensino híbrido. Aí ela vai dizer, vai explicar. Perfeito. Né? Então, são detalhes que nós temos que ter atenção. Eu vou chamar a atenção de alguns aspectos apenas para que as pessoas parem um pouquinho quando estiver fazendo a leitura da resolução, né? E reflitam um pouco mais em cima disso que está em negrito. Tá certo? Por exemplo, no artigo 2º, ela vai falar das diretrizes e vai dizer que na elaboração do planejamento, implementação e avaliação das propostas curriculares das instituições de ensino ou redes públicas e privadas que ofertam ensino médio terão que levar em consideração essas diretrizes. Perfeito. Vai falar, diretrizes, tá certo? Então eu tenho que aprender o que é uma diretriz, não é? Então ela vai dizer isso aí. Vamos avançar um pouquinho, Rodrigo? Ó, vamos lá. Veja como é interessante. Aqui nós temos o referencial legal e conceitual. Você me fez uma pergunta há pouco tempo sobre uma parte conceitual. Aí onde é que eu vou encontrar essa resposta? Na própria resolução. Ela vai me dar essa resposta. Certo? Por exemplo, o ensino médio é direito de todos? No meu entendimento, sim. Inclusive na Constituição, Rodrigo, o ensino médio entrou como uma etapa obrigatória, que não era obrigatória. Perfeito. Tá? Hoje nós temos a educação básica obrigatória de 4 a 17 anos. Antigamente não era de 4 a 17 anos, era de 7 a 14 anos. Aí tornou-se obrigatório na parte da educação infantil a pré-escola, nas turminhas de 4 e de 5 anos. Tornou obrigatório, quer dizer, manteve a obrigatoriedade do ensino fundamental, que era de 7 a 14, passou a ser de 6 a 14 anos. E o ensino médio, que vai pegar 15 a 17 anos. Então, a etapa do ensino médio é uma etapa obrigatória hoje. Então, o ensino médio é um direito social de cada pessoa. E é dever do Estado e da família. Quem vai colaborar? A sociedade. Seus responsáveis. Perfeito. Por garantir esse pleno exercício do direito na educação. Que aula, viu, Bosco? Que aula. É isso que tem que acontecer, tá certo? Vamos lá. Então, veja, aí está chamando a atenção exatamente para o referencial legal e conceitual. Então, nós vamos ver aqui, Rodrigo, a gente pontuando, por exemplo, vai em consideração logo de início no inciso 1 do artigo 5º, sistema de ensino. O que é um sistema de ensino? Então, qual é a resposta que eu vou ter? Aí a resolução vai dizer, é um conjunto de instituições, órgãos executivos e normativos, redes de ensino, instituições educacionais, tudo isso dentro daquilo que nós chamamos de rede de ensino, sistema de ensino. Sistema de ensino. Tá certo? Aí lá embaixo no ensino, no inciso 2, vai rede de ensino. O que é uma rede de ensino? Nós temos, olha, sistema de ensino, conjunto de instituições, órgãos executivos e normativos, redes de ensino, instituições educacionais, mobilizados pelo poder público competente, isso é importante, poder público competente, e muitas vezes as pessoas fazem uma confusão danada com a competência, Rodrigo. Por exemplo, olha, de quem é a competência de normatizar, credenciar e autorizar instituições de ensino que ofertem educação infantil? De quem é a competência? Conselho Municipal. Conselho Municipal. O famoso COMEA. COMEA aqui em Aracaju. Mas o Conselho Estadual, ele pode também, desde que seja delegado a sua competência. Se o Conselho Municipal delegar sua competência para o sistema estadual de ensino. Tá certo? Isso mesmo, bacana. Então, tem que ter esse entendimento. Aí, muitas vezes, confunde o que é um sistema de ensino com rede de ensino. É diferente. Vocês vejam que aí, no sistema de ensino, envolve rede de ensino. E o que é uma rede de ensino? A resolução está dizendo aí, conjunto formado por instituições escolares públicas, articuladas com sua vinculação financeira e responsabilidade de manutenção, com a atuação das esferas municipal, estadual, distrital e federal. Igualmente,
As instituições escolares privadas isso mesmo. compõem uma rede de ensino também. Perfeito. Tá certo? Eu posso compor. Então, a importância de que estejamos atentos para esses conceitos. Ó. Aí está explicando o que é uma proposta pedagógica, vai explicar exatamente aí o que é uma justiça curricular. Olha, interessante. Já ouviu falar nesse termo, Rodrigo? Justiça curricular. Eu queria que você detalhasse um pouco mais, Veja, o que é uma justiça curricular? Princípio de organização de currículo que estabelece como parâmetros para tomar decisões de gestão educacional, da gestão escolar e das práticas pedagógicas. E isso nós chamamos de justiça curricular. Que tipo de práticas pedagógicas, que tipo de gestão é essa? Com a priorização de quê? De conhecimentos, de conteúdos de ensino, orientados para promoção, defesa e compromisso com a garantia de uma vida digna para todas as pessoas. Também a explicitação e materialização de uma ética de cuidado e do bem viver em relação entre o Estado e a sociedade. Então, vai explicando. Aí eu tenho um outro conceito, que é um currículo. Está aí um currículo, está explicando. Então, nós não vamos detalhar aqui hoje tudo isso. Aí vai lá, área do conhecimento, componente curricular, contextualização, interdisciplinariedade, projetos integrados, vamos ter competências, habilidades, tão badaladas nos últimos tempos, isso. não é? O que é uma competência, o que é uma habilidade. Que é uma dúvida de muitos, né? Então, isso aí eu não vou ter mais dúvida. Ninguém pode dizer que está com dúvida, porque a própria resolução está trazendo esse esclarecimento de uma forma bem transparente. Ó, habilitação profissional técnica de nível médio, o que é isso? O que é uma qualificação profissional técnica de nível médio? Há uma diferenciação, tá certo? Então, quem é que está me dizendo isso? É a Resolução 2/2024, tá certo? Que está estabelecendo essas diretrizes. Olha aí, certificação intermediária. O que é uma certificação intermediária? O que é uma formação integral e integrada? O que é uma formação geral básica? Então, essa resolução traz tudo isso. O que é o itinerário formativo, que você me fez a pergunta? Isso. Olha lá. Itinerário formativo de aprofundamento. O que é isso? Percursos educacionais estruturados de livre escolha dos estudantes. Isso. Que permitem aos educandos o aprofundamento de suas aprendizagens e de seu desenvolvimento em uma ou mais áreas do conhecimento. Isso aí é um itinerário formativo. Bosco, é interessante que logo quando surgiu o novo ensino médio, se falou muito em livre escolha dos estudantes, né? E muita gente achou que o aluno ele poderia escolher o que ele quisesse, né? Mas eu vejo, né, que existe os componentes curriculares obrigatórios, né, que o aluno ele precisa... Isso aí é na formação geral básica, Isso. Né? Agora, o itinerário... Mas quando se falou, né, do novo ensino médio, que o aluno ele tinha livre escolha, na época não ficou detalhado isso, né, como você está bem colocando aqui. Né? Então, existe ainda dúvidas imensas, né, pela sociedade, por muitas instituições de ensino, em saber o que é itinerário, né? Em saber o que é itinerário. Então, eu vejo que a resolução, a 2/2024, ela deixa isso muito bem detalhado, né? E observe que aí, ó, no inciso 18 do artigo 5º, a linha A, ela diz que é de livre escolha do estudante. Perfeito. Mas como é que eu vou escolher algo que não me é ofertado? Isso. Tá certo? Então, a instituição tem que ofertar. Tem que ofertar. E para que eu tenha essa liberdade de escolha, eu tenho que ter mais de uma possibilidade, né, de oferta. Isso. Porque se eu tiver um itinerário, como é que eu vou escolher? Isso. Forçosamente, eu vou ter que seguir aquele itinerário. É por isso que lá na frente, essa resolução vai dizer a quantidade mínima de itinerários que a escola vai poder ofertar. Exatamente, para garantir o direito de escolha. Perfeito. Entendeu a articulação, Rodrigo? Isso é ponto decisivo até para que o aluno escolha a instituição onde vai estudar. Claro. Então, é bem importante deixar isso muito bem claro. É um balizamento muito importante, tá certo? Aí você veja aí, o itinerário de formação técnico profissional,
que é muito importante também esse entendimento. Educação mediada por tecnologia, que é outro problema polêmico, não é? Então, muitas vezes as pessoas misturam a educação mediada por tecnologia com a educação híbrida. Híbrida, isso mesmo. É diferente. Observe que o conceito estabelecido para cada um desses, dessa nomenclatura é diferente. Só para você olha, mediado por tecnologia, educação mediada por tecnologia é uma prática pedagógica que permite a realização de aulas a partir de um local de transmissão. Aqui é um local de transmissão. Aqui eu estou tendo esse podcast mediado por tecnologia. Perfeito. É diferente de educação híbrida. Olha lá o que está dizendo que é educação híbrida. É a combinação ou integração de atividades pedagógicas por meio da educação presencial no espaço físico escolar ou não presencial. Aí é a híbrida. Isso. Tá certo? Eu estou combinando duas situações. É diferente da educação mediada por tecnologia. Então, você observe, Rodrigo, que a resolução ela é clara quanto a isso. Muito clara. Muito clara, não é? Veja interessante também aí, ó, no artigo 6º, que ela vai tratar. A oferta do ensino médio será orientada pelos princípios gerais definidos para toda a educação básica, por meio de princípios específicos associados às singularidades e às necessidades desta última etapa da educação básica. Então, ó, eu tenho que seguir os princípios estabelecidos para a educação básica. Onde é que eu vou encontrar esse princípio? Na própria lei. Ela é bem clara, os princípios, vai estar lá. E o que quais são os princípios singulares, específicos? Aí ela vai dizer no artigo 7º, são princípios gerais, aí vai ter aqui todos os princípios gerais, e lá na frente vai falar também dos princípios específicos. O que nós chamamos a atenção nesses princípios gerais, Rodrigo, aí, posto no artigo 7º, isso é muito importante para todo sistema, seja público ou privado, principalmente para o ensino privado. O que é que ele diz aí como princípio? Eu chamei a atenção, está em negrito, o inciso 3, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, eu não posso engessar o meu projeto político-pedagógico. Eu não posso ter um projeto político-pedagógico igual ao projeto político-pedagógico da sua escola, Rodrigo. São diferentes situações. Então, pluralismo de ideias. Então, eu tenho a liberdade, eu tenho a autonomia para fazer isso. Outro inciso importante aí nos princípios gerais, Rodrigo. Ó, inciso 5. A coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Veja como é sábia a lei. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Por que está dizendo isso aí? Porque lá na Constituição está dizendo que nós temos liberdade. E se eu tenho liberdade, Rodrigo, eu tenho que ter condição de escolha. E se eu colocasse só a existência de instituições públicas, eu não teria a condição da escolha, estaria ferindo a Constituição naquilo que está lá na Constituição, estabelecido como princípio, liberdade. Isso. É por isso que ela coexistência, instituições públicas e privadas. Então, a instituição privada não é uma concessão, é um direito. Um direito, isso mesmo. Está posto. Tá posto. É diferente. Perfeito. Da mesma forma que existe a instituição pública, também existe a privada. As duas. E as duas seguem as mesmas regras. Perfeito. A lei é para as duas instituições, públicas e privadas, tá certo? Um outro item que é importante aí nos princípios gerais, o inciso 8, gestão democrática do ensino público, na forma da legislação e normas do sistema de ensino. Muitas vezes, as pessoas misturam. Querem que a escola privada passe a ter uma gestão democrática. Gestão é algo específico do sistema público de ensino. A rede particular ela pode até estabelecer uma direção democrática. Pode até ser, mas é uma opção dela. Ela não pode ser engessada. Então, é muito importante que as pessoas percebam todos esses princípios gerais. E os específicos, Rodrigo, vamos ver lá na frente, olha,
Como Vamos é lá. interessante, olha. Vamos lá, o negócio tá bom, viu, Bosco? Vamos Ó. lá. Certo? Aqui, olha, os princípios específicos que devem orientar a oferta do ensino médio. Que muita gente, princípios gerais está lá, Bosco. Estou entendendo? E os princípios específicos? Artigo 8º. Ó, formação integral e integrada dos estudantes. Olha, formação integral e integrada. O que é formação integral e integrada? Eu vou lá para os conceitos. Logo no início, não tem explicando o que é uma formação integrada, integral? Ah, lá os conceitos como são importantes. Para que eu siga aqui essa leitura crítica do que está posto no inciso 1, eu tenho que ter clareza conceitual. Tá certo? Aí eu digo, olha, o princípio específico é a formação integral e integrada dos estudantes, assegurando a articulação e a integração entre formação geral básica e os itinerários formativos. A interdisciplinariedade e a contextualização. Isso aí é o quê? É um princípio específico. E aí temos outros princípios aí listados no artigo 8º. Então, muito importante também que aquele que está ofertando o ensino médio tenha esse entendimento com clareza, para que possa elaborar seu projeto político-pedagógico de uma forma coerente, ajustada à sua comunidade escolar. Então, nosso papel hoje aqui é levar esse entendimento, levar esse estímulo para que essas pessoas reflitam com mais intensidade o que está posto na resolução. Então, vamos avançar um pouquinho, Rodrigo, Vamos aqui. lá. Ó, ainda aí os princípios específicos, está vendo? Está no artigo 8º, são muitos que estão aí como exemplo. E aí eu vou aqui para a organização curricular, que está posto no artigo 9º. Aí está dito lá, no enunciado, a organização curricular do ensino médio, estruturada de modo a promover a formação integral e integrada dos educandos, e está organizada a partir da articulação entre formação geral básica e itinerários formativos, de aprofundamento e de itinerário de formação técnica. Tem que ter essa integração. Uma coisa que é importante, está posta no parágrafo único, Rodrigo, ó, a formação geral básica e os itinerários formativos não devem se constituir em blocos distintos, separados, segregados. Não podem, tem que estar integrados. Tá certo? Então, quando eu digo que ó, o itinerário é o aprofundamento de estudos das áreas do conhecimento. Por que eu digo que é aprofundamento de estudo das áreas do conhecimento? Porque essas áreas de conhecimento que estão postas nessa formação geral básica, que vai configurar os componentes curriculares de cada uma dessas áreas. Então, também tenho que levar em consideração o que está posto no artigo 10. Assegurar aos educandos o direito e objetivo de aprendizagem definidos aonde? Na BNCC. Isso mesmo. Está aí, está na lei. A BNCC é uma lei. Uhum. E eu tenho que garantir. Tem que tá garantir certo? isso mesmo. Então, onde é que eu vou encontrar esses objetivos, esses direitos? Lá na Base Nacional Comum Curricular. A resolução não já explicou o que é um direito, o que é um objetivo de aprendizagem? Explicou. Aí onde é que eu vou encontrar? Lá na BNCC. Então, se eu tenho esse entendimento, se eu tenho essa vivência de articulação, eu facilmente elaboro meu projeto político-pedagógico, elaboro minha matriz curricular. Facilmente eu vou chegar na minha comunidade escolar para tentar atender às expectativas e necessidades dessa comunidade. Aí eu saio na frente. Diferentemente daquele que deixa as coisas andarem e vai apenas copiar do outro. Como é que você fez, Rodrigo? Eu vou fazer a mesma coisa que você fez? Não é por aí, Rodrigo. Não é por aí. Não é por aí, não. Mesmo. Cada um tem suas realidades. Tem né? sua realidade diferente. Isso. Compreendeu, Rodrigo, a importância? Então vamos seguindo aqui, ó. Aí eu vou chegar aí na parte do artigo 11, estruturação de suas propostas curriculares. Os sistemas de ensino deverão assegurar os direitos de aprendizagem por meio da progressão adequada das competências e habilidades das diferentes áreas do conhecimento, garantindo que sejam observadas. Aí vem o que é que nós temos que observar. E o que é que nos chama a atenção aí, ó? O inciso 1, adoção de metodologias de ensino e tecnologias pedagógicas promotoras do protagonismo e o papel ativo de quem?
dos educandos. Dos educandos. Então, eu tenho que ter esse entendimento. Qual é o centro da aprendizagem? O aluno. Quem é que vai favorecer esse centro de aprendizagem? O professor. Quando a gente faz processo ensino-aprendizagem, não é assim que a gente fala muito? Isso. Ensino o professor, aprendizagem o aluno. Isso mesmo. Quem é que está na frente, no centro? O aluno. Ele é que é o protagonista. Protagonista. Tá certo? Isso mesmo. Ele é que tem que ter a sua mobilidade ativada para que ele alcance seus objetivos, seus anseios. E aí onde entra também no inciso 2 a ideia de projeto de vida. Projeto de vida. Projeto de vida. Tá tão falado, né, Bosco? E é o papel Isso. fundamental da instituição, Isso. Rodrigo, e dos professores, levar aos educandos esse entendimento, descobrir nele qual é a área que ele tem mais afinidade. Isso mesmo. Na época anterior, nós chamávamos de orientação vocacional. Olha. Na minha época, não tão distante, mas permanece a mesma sequência. Projeto de vida, nada mais, nada menos que orientação vocacional. Então, cabe à instituição, cabe ao professor, de uma forma integrada com todas as áreas, orientar os seus educandos, fazer com que ele perceba aquilo que ele mais sabe fazer, aquilo que lhe dá mais prazer. Tem uns que gostam de dança, tem outros que gostam de cantar, tem outros que gostam de assoviar, que gostam de pular. Aí eu vou estimular, meu filho, e por que é que você gosta de cantar? Meu filho, por que você gosta de gritar? Por que você gosta de gemer, de assoviar? Então vamos fazer o seguinte, descubra qual é a área científica que trabalha com assovio, com o canto, né? Com a dança. Isso mesmo. Aí você vai procurar levar esse educando a descobrir cientificamente aquele dom que ele tem. E aí ele vai escolher a sua área de atuação no futuro. É o projeto de vida. Projeto de vida. Então eu tenho que ter esse entendimento para orientar os meus educandos. Então, Rodrigo, como é interessante a resolução, né? Avançando um pouquinho, você vai perceber aqui, ó. Tudo muito bem Tudo, detalhado. olha, Isso mesmo. a presença e mobilização de temas contemporâneos transversais. Quais são os temas contemporâneos transversais que eu vou ter que trabalhar também? Meio ambiente, economia, saúde, ciência, tecnologia, cidadania e civismo. Está dizendo aí, vai explicar cada um desses temas, essas possibilidades, tá? Aí eu venho aqui, ó. O multiculturalismo também é um tema transversal. Esse multiculturalismo também é muito importante. E é uma coisa, Rodrigo, que você observa, ó, o multiculturalismo que eu tenho que enfatizar. Nós aqui no estado de Sergipe, nós temos uma pessoa que ela é bastante, digamos assim, influente e uma pessoa que luta muito. Luta muito por quê? História da cultura africana e afro-brasileira, dos povos originários do Brasil. Quem é que luta tanto, Rodrigo? Você sabe quem é. O doutor Luiz Fausto Valois é um batalhador, não é? Para que as escolas levem a sério a lei que estabeleceu a necessidade. E hoje é um homem extremamente bem visto, né? Bem nacionalmente. Visto, nacionalmente. A mãe dele, não é doutora, a mãe né? foi a primeira juíza negra, né? Exatamente. Então ele defende arduamente. Então esse multiculturalismo ele é importante. Tá certo? Em temas transversais. E eu não posso deixar de lado. E no meu projeto pedagógico, na minha matriz curricular, eu tenho que fazer com que esses temas transversais venham à tona. Apareçam, que também está lá na Base Nacional Curricular, na BNCC, tá certo? Aí vamos ver aqui, ó, outra, adoção de metodologias de avaliação de aprendizagem, no caráter formativo e somatório, é importante também você ter esse entendimento. Vamos avançando aqui, ó. O sistema de ensino deverá assegurar aos estudantes oportunidade de construção desse projeto de vida. Aí vai levar o educando de forma a que ele possa se engajar nessa reflexão, nesses desafios, nesses dilemas, né? Nas histórias de vida pessoal, familiar, comunitária, para que ele se perceba, para que ele entenda quem é ele. Tem que levar o educando a dizer, quem sou eu? Se eu descubro quem sou eu descubro minhas aptidões, minhas fragilidades. E aí eu vou procurar enaltecer aquilo que me faz feliz. Vou descobrindo assim.
Tem pessoas adultas que não sabem nem quem é, ainda hoje não sabem nem quem é. Porque não foi estimulado lá cedo. E a escola tem esse papel muito importante, compreendeu? Então, nesse meu projeto político, eu tenho que considerar, observe, Rodrigo, que essa resolução e outras resoluções que estabelecem diretrizes, elas são claras. Agora, precisamos parar para ler com atenção. Se eu leio um instrumento legal desse e não tenho a leitura crítica, não estou conseguindo alcançar criticamente o que está posto em determinados enunciados, eu procuro pessoas para me orientar, me ajudar. Lá na nossa federação, tem uma pessoa que você conhece, que é o professor Bosco. Bosco. Que até por sinal, Bosco, você fica, tem alguns dias na semana e horários lá estabelecidos justamente para atender, né, instituições que têm dúvida, né, com relação a qualquer tipo de resolução. Né? Então, no final, até eu quero que você deixe isso bem claro, né, para que as instituições, na hora que for necessitado sanar qualquer dúvida, você mostrar os dias e horários que está lá pronto para poder atender a essas instituições. Então, o meu papel lá na federação e no Sinep, no sindicato, é exatamente ajudar os nossos filiados a fazerem essa leitura crítica desses instrumentos legais. Está com dificuldade? Se eu não puder ajudar, eu vou procurar alguém que me ajude para poder ajudar. Isso. Tá certo? Mas pela minha experiência, geralmente eu ajudo. Eu contribuo de alguma forma para essa leitura crítica mais apurada desses instrumentais legais. Tá certo? Eu estou sempre no dia de segunda-feira pela manhã, quarta-feira pela manhã e sexta-feira pela manhã. Segunda, quarta e sexta. Segunda e sexta pela manhã. Isso. E quarta-feira no horário da tarde. Na tarde. Agora, independente desses 3 dias, tendo a necessidade, em qualquer outro dia, liga para mim. Isso. Então, se o senhor pode me atender, eu atendo com o maior prazer. Nossa, eu tenho atendido os nossos filiados de domingo a domingo. Não tem horário, não tem nada. Eu fico sempre à disposição. Isso é verdade. Isso é verdade. Para mim é uma satisfação, Rodrigo. Para mim é uma satisfação. Tá? Que bom. Agora, veja, então, está aí, esmiuçado. Tá bom? Aí, com relação ao projeto de vida, vamos avançar aqui um pouquinho, tem coisas interessantes aí agora. Veja, o artigo 13 é um artigo muito importante, porque ela vai enfatizar exatamente o que está na lei 14.945, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases, a 9.394. O que é que ele diz? Observada a obrigatoriedade do cumprimento da carga horária total mínima de 3.000 horas. Mínima. Quando eu digo carga horária total mínima de 3.000 horas, eu posso oferecer 3.100, 3.200, 3.000. O problema de ofertar uma carga horária superior a 3.000 é problema da instituição, é interesse dela. Agora, eu não posso deixar de oferecer minimamente 3.000 horas. 1.000 horas por série. Tá certo? E que essas 3.000 horas, pela lei, está imposto no inciso 1, 2.400 horas a serem complementadas de forma articulada e integradas aos itinerários formativos de aprofundamento por áreas de estudo, de conhecimento. Então, minha formação geral básica, Rodrigo, eu tenho que ter, no mínimo, 2.400 horas. Pela redação anterior, eu tinha até 1.800 horas. Até. Eu poderia botar 1.500, 1.000 horas. Sim. É diferente agora. Agora é 2.400, no mínimo para a formação geral básica. Inciso 2. 2.100 horas a serem complementadas, articuladas e integradas aos itinerários de formação técnica e profissional, na forma de cursos técnicos de 1.000 horas ou 1.200 horas. Porque tem cursos técnicos, cursos profissionais, que tem carga horária de 600 horas, 800 horas, 1.000, 1.200 horas. Tá? Se eu digo, se eu tenho um curso técnico de 1.200 horas e eu tenho que ofertar, no mínimo, 2.400 horas. 1.200 com 2.400, ou com 1.200, eu vou ter quantas horas? 3.600 horas. É isso? Isso mesmo. Então, eu vou passar 600 horas. Aí, a lei, ela diz que eu posso reduzir para 2.100 horas a formação geral básica. Lá na frente, vamos ver um detalhe. Porque se eu pegar um curso de 1.200 horas, então, eu mesmo considerando 2.100 horas, 1.200 com 2.100, eu tenho 3.300 horas.
Então, eu tenho 300 horas, além das 3.000. Então, eu vou ter que trabalhar um turno a mais, ou eu vou passar de 3 anos no ensino médio. Tem esse detalhe. Lá na frente vamos descobrir qual é a saída, tá certo? Aí vem aí o inciso 3. 2.200 horas a serem complementadas, articuladas e integradas aos itinerários de formação técnica e profissional na forma de cursos técnicos de 800 horas. Ou seja, 800 mais 2.200, 3.000 horas. Eu não tenho problema. Saí de 2.400 para 2.200. Com 800 da formação técnica ou de formação profissional, 3.000 horas. 3.000 horas. Bacana. Tá certo? Aí o parágrafo único, o que ele está dizendo aí? Chama atenção, ó. Na oferta de itinerários organizados na forma de cursos de qualificação profissional técnica de nível médio, a carga horária mínima de formação geral básica deve obedecer ao mínimo de 2.400 horas. E aí? 2.400 horas. Se eu pegar... Opa, apagou tudo aqui, mestre. Aí, Voltou. Aí. Se eu pegar 2.400 com 800, eu vou para 3.200. 3.200. Isso mesmo. Mas tem uma saída aí, tem uma saída na frente, viu? Vamos ver aqui, ó. A ampliação da jornada de trabalho, da jornada, né, escolar, do ensino médio, na perspectiva de tempo integral, está aí posto no artigo 14. Vou para o artigo 15, que vai tratar da oferta do ensino médio com a carga horária superior a 3.000 horas, respeitada a carga horária definida na lei para a formação geral básica por itinerários formativos, os sistemas de ensino poderão ofertar componentes curriculares eletivos. Olha aí, já temos uma saída, né? Ó, carga horária superior a 3.000 horas. Eu posso ter componentes eletivos que eu posso fazer de forma extra horário para complementar uma carga horária, tá certo? Aí ele vai dizer, os componentes curriculares eletivos de que trata o capítulo deste artigo deverão ser mobilizados para a consecução dos direitos e objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento das competências e habilidades definidas em onde? No ensino médio. Os componentes eletivos, eu tenho que ter essa articulação. Aí vai lá o parágrafo 2º, o que é que ele diz, que é interessante também aí, Rodrigo, ó. Os componentes curriculares eletivos deverão ser definidos a partir de critérios pedagógicos que considerem as condições de oferta de cada escola. A aderência à formação inicial dos docentes que assumirão sua regência. Quais são os professores que irão assumir a regência desses componentes eletivos? Eles têm habilitação para tal? Vai também levar em consideração as características da minha comunidade, os interesses e necessidades dos educandos e os princípios gerais do ensino médio que estão lá postos na resolução. Então, tenho que considerar tudo isso para estabelecer um currículo eletivo complementar. Agora, também é interessante, Rodrigo, ver o que está posto no parágrafo 4º. O que é que ele diz, o parágrafo 4º? A relação dos componentes curriculares eletivos ofertados a cada ano pelo sistema de ensino deverá ser publicizada. Você me fez uma pergunta, Rodrigo, no início. E qual é o papel do Conselho Estadual de Educação? Conselhos Estaduais de Educação, Conselho Distrital. Olha aí. É ele que vai estabelecer essa relação desses componentes curriculares eletivos. É ele que vai publicizar. Perfeito. A partir da publicação desses componentes curriculares eletivos é que eu vou escolher para incluir no meu projeto político-pedagógico de forma a favorecer a minha comunidade escolar. Então, eu não vou sair do nada. E nessa publicação, o sistema vai ter que levar em consideração todos esses itens postos aí dos incisos 1 ao inciso 4. Por exemplo, nome do componente eletivo, a ementa desse componente, objetivos, direitos de aprendizagem, conteúdos de ensino. Ele vai considerar, o sistema vai ter que analisar isso. A outra coisa que é interessante, ó, inciso 16, é o artigo 16,
A oferta da carga horária de formação geral básica deverá ser distribuída ao longo dos 3 anos do ensino médio, de modo a potencializar sua articulação e integração com as aprendizagens propostas nos itinerários formativos. Então, 3.000 horas, 3 anos, 1.000 horas para cada série. Isso mesmo. Aí vem, de novo, o sistema. Conselho. Os sistemas de ensino deverão estabelecer, em suas propostas curriculares, a composição entre a carga horária destinada à formação geral básica e a carga horária destinada aos itinerários formativos em cada série, ou o segmento do ensino médio. O conselho vai lá, vai ter que complementar, vai ter que complementar, né? Vai ter que complementar. Isso. Aí onde entram os conselhos estaduais, né? Os conselhos e do Distrito Federal. Isso Federal. Agora veja o que está posto no parágrafo 2º. Na oferta do ensino médio regular em tempo parcial, não é integral, parcial, em turno, não serão consideradas as formas de reconhecimento de aprendizagem, competências e habilidades desenvolvidas pelos estudantes em experiências extracurriculares para a consolidação da carga horária. Tempo regular. O tempo integral eu posso até considerar, mas no tempo regular, não. Isso é muito importante, esse entendimento, tá? Porque todos nós temos experiências, os educantes também têm experiências, e a gente pode aproveitar. Agora, pode aproveitar no tempo regular? Não. Eu posso aproveitar no tempo integral. É diferente. Veja o que está posto no parágrafo 3º. No caso de ensino médio regular ofertado em tempo integral, olha agora a diferença, olha. Tempo integral. Lá em cima, tempo parcial. Isso. Aqui, tempo integral. Isso. Os sistemas de ensino, aí vai de novo para o sistema. Conselhos. Deverão definir as regras específicas para o reconhecimento de aprendizagem, competências e habilidades desenvolvidas pelos estudantes em experiências extracurriculares. Considerando o quê? Tudo isso que está posto dos incisos aqui. Então, o papel do conselho é muito importante. Isso. Tá? Ele não regulamentou ainda. Os conselhos não regulamentaram. Terão que regulamentar. Tá certo? Então, como é que eu vou aproveitar essas experiências extracurriculares em um tempo integral? Eu vou sair do nada? Não. Quem é que vai me dizer as regras com clareza? O sistema. Qual é o sistema? O conselho. Conselhos estaduais e distrital. E o que é que o conselho vai considerar para ter esse aproveitamento dessas experiências extraescolares? Está aqui posto já na própria resolução dos incisos aí que nós estamos vendo. Por exemplo, experiência de estágio em programa de aprendizagem profissional, desde que seja explicitada a relação com o currículo do ensino médio. Tem que considerar tudo isso. E aí vai analisando, Rodrigo, é tranquilo, tá certo? Aí vem aqui, olha. Agora, isso aqui é muito importante, olha, veja os prazos, Rodrigo. É muito interessante. Observe, o Conselho Nacional de Educação, juntamente com o Ministério da Educação, elaborará normativo complementar para especificar as regras de credenciamento das instituições aptas a receber estudantes para o trabalho remunerado ou voluntário, previsto no inciso 4 do parágrafo 3º, assim como as regras de comprovação de alinhamento curricular. Não tem aí uma verba que é destinada aos alunos da rede pública, para que eles recebam isso, ó, Conselho Nacional, e o MEC ainda vai estabelecer essa regrinha. Essa regrinha. Tá? Não tem aí os estudantes da rede pública estimulados a permanecerem na escola, não faltar, tal, não. Então vai depender dessa regrinha, que vai sair ainda. Aí também é interessante o que está posto no artigo 17. Competências e habilidades. Expressões dos direitos e objetivos de aprendizagem que compõem a formação geral básica devem ser desenvolvidas por meio de organização curricular em 4 áreas de conhecimento. Aí é onde vem os componentes nas áreas. Quais são as 4 áreas do conhecimento para essa formação geral básica? Linguagem e suas tecnologias, integradas pelos componentes curriculares obrigatórios de língua portuguesa e suas literaturas, língua inglesa, arte e educação física. Então, pergunta, Rodrigo, eu tenho lá um currículo definido, formação geral básica
Itinerários formativos, 2 partes no currículo. Matriz curricular. Sim. Tá? Então, nessa primeira parte do currículo, formação geral básica, eu tenho 4 áreas de conhecimento. A primeira delas, linguagem e suas tecnologias, integradas pelos componentes curriculares. Quais são os componentes que eu vou colocar aqui? Língua portuguesa, literaturas. Literatura brasileira, dependendo da área, literatura indígena, tal, e vai por aí. Língua inglesa, que é a língua obrigatória, estrangeira obrigatória, artes e educação física, na primeira área de conhecimento. Segunda área de conhecimento, matemática e suas tecnologias. Qual é o componente? A própria matemática. Se eu tenho um itinerário voltado para o comércio e eu quero enaltecer essa área de conhecimento, matemática e suas tecnologias, aí lá eu boto matemática financeira, matemática comercial. Compreendeu? Perfeito. Aí jogo lá, que eu estou fortalecendo, estou articulando a área do conhecimento, matemática e suas tecnologias. Articulando lá com o meu itinerário. Tá? Qual é a outra área do conhecimento obrigatória? Ciência da natureza e suas tecnologias. Quem é que vai integrar essa área? Biologia, física e química. Qual é a quarta área? Ciências humanas e sociais aplicadas. Quais são os componentes? Filosofia, geografia, história e sociologia. Aí uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem. Me diga um negócio, professor. Qual é o componente obrigatório em todas as séries? Está dito aqui? Todos os componentes fazem parte de todas as séries. A não ser que eu queira enaltecer um ou outro. Mas se eu ofertar um desses componentes só em uma série, estou errado? Não está errado, já estou ofertando. Tá certo? Dentro de um raciocínio lógico, razoável, quais são os componentes de maior peso que integram outras áreas? Língua portuguesa, matemática. Não é? Antigamente nós tínhamos área de humanas, área de exatas. Não é? Eu daria ênfase em uma dessas áreas que nós estamos chamando hoje de itinerário formativo. Se eu quero ter uma comunidade voltada para a área de exatas, eu vou enaltecer os componentes de exatas. Física, química, matemática, não é assim? Se eu tenho humanas, eu vou enaltecer português, literatura, a parte de língua estrangeira, sociologia, filosofia, história, não é assim? Então, são as áreas, tá certo? Então, não tem aqui dito, na resolução, nem tão pouco na lei, qual o componente que é obrigatório em todas as séries. Os sistemas estaduais, os conselhos estaduais, distrital, poderão até dizer, no currículo aqui do Estado de Sergipe, nós vamos dar ênfase em todas as séries, língua portuguesa e matemática. Ele pode fazer isso, tranquilamente. Eu estou nesse sistema, eu tenho que seguir o que está estabelecido no sistema. Compreendeu, Rodrigo? Compreendido. Então, veja aqui, os componentes devem ser organizados nas áreas de conhecimento, enfatizando o tratamento interdisciplinar, desenvolvimento de projetos integradores e integrados. Projetos integradores nas áreas e integrados dos componentes. Muito interessante. Aí, o ensino médio será ministrado na língua portuguesa. Parágrafo 2º. Assegurando o quê? As comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas. Cada tribo tem uma língua. Vai enaltecer aí. Além da língua portuguesa, vai ter também a língua materna. Além desses componentes obrigatórios definidos dos incisos 1 ao 4, os sistemas de ensino poderão ofertar componentes curriculares transversais às áreas do conhecimento. Sistemas poderão ofertar, que serão organizados de forma a assegurar o quê? Direitos e objetivos de aprendizagem, considerando as competências e habilidades, definidas aonde? Na etapa do ensino médio através da BNCC. Já o parágrafo 4º, educação digital. Também eu tenho que enaltecer, com foco no letramento digital e no ensino de computação, programação, robótica e outras competências digitadas. Será obrigatório no ensino médio. Eu vou ter que contemplar essa educação digital na forma definida por cada sistema, quem vai definir o conselho, com observância em quê? Na Lei 14.533,
de 2023, que estabeleceu a educação digital. Então é muito importante, porque hoje a tecnologia avançou muito em todos os campos, não é só na educação, não é? Hoje mesmo nós estamos utilizando recursos tecnológicos. É isso mesmo. E eu confesso, Rodrigo, que eu ainda sou analfabeto nessa área. Não parece, viu, Bosco? Eu tenho que aprender muito. O senhor é um expert aí nessa parte tecnológica. Mas vejo que está indo muito bem, viu? Eu ainda tenho que aprender muito aí nessa parte tecnológica. Também, olha, outro inciso importante, outro parágrafo importante é o que está posto no parágrafo, no 5º. Os sistemas de ensino poderão, não é deverão, poderão ofertar outras línguas estrangeiras, com preferência a oferta da língua espanhola. O espanhol é obrigatório? Não. Posso ofertar outras línguas? Posso. Qual é a preferência que eu vou dar? Ao espanhol, porque nós temos um bloco, né, o que é o Mercosul, que a língua que é utilizada é o espanhol. Aí a gente vai fazer isso e, de qualquer maneira, as instituições são livres para ofertar ou não a língua estrangeira espanhola ou qualquer outra língua, além do inglês. O inglês é obrigatório, tá certo? Língua portuguesa é obrigatória. Literaturas é obrigatória, são obrigatórias da parte brasileira, tá? Eu posso ofertar literatura brasileira, literatura inglesa, né, espanhola, eu posso fazer isso. Vai depender dos anseios da minha comunidade escolar, do meu projeto político-pedagógico, do interesse da instituição e das condições que eu tenha. Certo? Aí outra coisa que é interessante, posto no parágrafo 6º. Os sistemas de ensino deverão realizar levantamento das necessidades e possibilidades de oferta de uma segunda língua. Qual é o prazo que ele estabeleceu para o sistema? Quem vai fazer isso? Conselhos Estaduais de Educação. Até o final de 2025. Olha o prazo aí, já começando aí. Então, ela vai fazer o levantamento. Qual é a segunda língua que é necessária aqui em Sergipe, que possa favorecer a educação sergipana? Eu lembro bem do currículo do Sergipe, né? Pois é. Ele fala muito da língua espanhola. Né? Pois é. Aí vai fazer o levantamento. Qual é o prazo que o sistema tem para publicizar final do ano letivo de 2025, para facilitar as instituições tomarem suas decisões. Mesmo ele apresentando, o sistema apresentando, eu ainda tenho autonomia para ofertar ou não. Eu não estou dizendo que eu sou obrigado a ofertar, mesmo com a pesquisa do sistema. Tá certo? Na oferta do... Agora é diferente, viu? Na oferta do componente curricular arte, os sistemas de ensino deverão observar as especificidades e singularidades das linguagens, da dança, da música, do teatro, das artes visuais ao longo do ensino médio. Então, em artes, os sistemas de ensino terão que observar isso. No meu projeto político-pedagógico, eu coloco lá o componente artes, dentro da área de conhecimento, não é? Dentro da área de conhecimento específica. Artes, linguagem e suas tecnologias. Aí, dentro do componente artes, eu tenho que favorecer a música, o teatro, artes visuais, a dança. Aí os sistemas, quando vierem a analisar o projeto político-pedagógico, deverão observar isso. Nós não temos que analisar o projeto político-pedagógico. Sim. Não é para aprovar. Sim. Né? Eu analiso. Para ver se tem coerência. O que eu aprovo no sistema, matrizes curriculares, calendário escolar, regimento escolar. Eu aprecio, né? Eu vou apreciar o meu projeto. No momento em que eu estiver apreciando o projeto pedagógico, Rodrigo, no componente AS eu tenho que verificar isso aqui. Isso mesmo. Isso aqui. Os técnicos terão que verificar isso aqui. Tá certo? É muito importante. Tá? E aí vem para o artigo 18, que vai falar dos itinerários formativos, que terão carga horária mínima de quantas horas? 600 horas. Então, hoje nós temos, no mínimo, 2.400 horas para a formação geral básica e 600 horas, no mínimo, para itinerários formativos.
Aí os dispositivos posteriores, Rodrigo, aqui, vão dizer como é que eu vou planejar. Por exemplo, o sistema de ensino deverá estabelecer o planejamento de oferta de educação de ensino médio de modo a assegurar que todas as escolas de sua rede ofertem o aprofundamento integral de todas as áreas de conhecimento, organizados em, no mínimo, 2 itinerários formativos, com ênfase distintas, executadas as que oferecem, excetuadas as que oferecem a parte de formação técnica e profissional. Tá certo? Que é o que está observando aí o artigo 36. Tá certo? Então, eu tenho que fazer aprofundamento de estudos nas áreas de conhecimento. E esse aprofundamento que eu vou fazer é, em no mínimo, 2 itinerários. 2 itinerários. Aí o que está posto no parágrafo único? Para cumprir o disposto do caput, a oferta, né, desse aprofundamento, aí vai destrinchar, no inciso 1, oferta de 2 ou mais itinerários integrados, com ênfase em 2 ou 3 áreas de conhecimento. 2 ou 3 áreas de conhecimento integradas. No 2, oferta de 4 ou mais itinerários formativos, obedecendo cada uma ênfase em cada uma dessas áreas de conhecimento, separadamente. Oferta de 2 ou mais itinerários na parte de formação técnica e profissional. Então, essa liberdade que a escola vai ter, tá certo? Para ajustar aquilo que a sua comunidade pretende. Então, aqui já no inciso 4, tem também a possibilidade de ofertar as 4 áreas do conhecimento, com 4 itinerários, não é? E também pode ofertar a parte de formação técnica profissional. Agora, outro item importante. Artigo 20. Caberá ao Ministério da Educação a proposição dos parâmetros nacionais para a oferta dos itinerários formativos com definição. Observe agora, quem é que vai estabelecer essa proposição de parâmetros? O Ministério da Educação. Veja o que está posto aí no parágrafo 1º, Rodrigo. O Conselho Nacional editará parâmetros nacionais para a oferta dos itinerários formativos de aprofundamentos até quando? 31 de março de 2025. Nós estamos ainda em dezembro, Rodrigo. Veja, os parâmetros curriculares nacionais para os itinerários não saíram ainda. Cabe ao Conselho Nacional publicizar isso aí. Então, nós temos que aguardar. E os sistemas de ensino, parágrafo 2º, deverão utilizar diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional e tecnológica em vigência para a organização de itinerários de formação técnica e profissional. Tem itinerários já elaborados para essa parte de formação técnica e profissional. E os sistemas terão que considerar. Tá certo? Já estão elaborados. Agora, eu não posso me antecipar. Os sistemas de ensino, o Conselho Municipal, o Conselho Estadual, desculpe, e os conselhos, conselhos estaduais e o Conselho Distrital, não poderá se antecipar na elaboração da resolução sem antes tenha conhecimento desse itinerário estabelecido aí no parágrafo 1º do artigo 20, que o Conselho Nacional tem essa competência e vai fazer isso ainda até 31 de março de 2025. Pode até prorrogar esse prazo, ninguém sabe. Pode até prorrogar. Mas está posto na resolução do próprio Conselho Nacional da Educação, estabelecendo o prazo. Então, é por isso que a gente tem que ter atenção. Não é? Nós estamos em um período de transição de currículo. Fato é que eu tinha um currículo, uma matriz aprovada no sistema, aprovada pelo Conselho Estadual, onde eu ofertava 3.000 horas, só que na minha formação geral básica eu ofertava até 1.800 horas. E complementava com itinerários formativos. A lei veio e disse, você tem que implementar já essa carga horária mínima a partir de 2025. Então, logo eu tenho que cumprir o que está posto na lei. Ampliação da carga horária de formação geral básica e redução para uma carga horária mínima de 600 horas para itinerários formativos. Então, hoje eu tenho, no mínimo, 2.400 para a formação geral básica e 600 horas para itinerários formativos. Fechando aí 3.000 horas. 1.000 horas por série. Então, isso eu já tenho que ajustar. Isso já fez o ajuste. Muitas escolas já fizeram. Só que as escolas, pela resolução,
do Conselho Estadual de Educação terão que protocolizar essas matrizes de transição até o dia 10 de janeiro de 2024 e 2025. Há tempo de um posicionamento do Conselho Estadual? Não. Mas minha obrigação é protocolizar, ajustando essa carga horária mínima. O ajuste de parâmetros eu farei no decorrer do ano de 2025. Eu tenho 2025 todo, inclusive os sistemas terão o ano de 2025 para se ajustarem às exigências da Resolução 2 de 2024. Ela está ainda incompleta. É por isso que nós estamos tendo 2025 para ajustar. O que nós queremos é que as escolas que ofertam o ensino médio façam adequações nas suas matrizes curriculares para atendimento dessa exigência por lei, a Lei 14.945, que é formação geral básica, 2.400 horas, e itinerários formativos, no mínimo 600 horas, para fechar as 3.000 horas. Isso aqui é muito importante. E aí os ajustes eu faço em conformidade com essa resolução. Tá certo? Aí vai explicando esses itinerários de uma forma mais detalhada. Tem algumas coisas que eu coloco aqui em negrito. Como a gente temos um tempo limitado, não é? Aí nós vamos avançando aqui um pouquinho, que eu vou chamar a atenção. Aqui, por exemplo, olha, o parágrafo 3º. Excepcionalmente para atender o ensino médio noturno, os itinerários formativos de aprofundamento integrado entre as áreas de conhecimento poderão serem compostos por iniciativas pedagógicas, projetos de investigação e intervenção social e atividades complementares planejadas pelos professores e realizadas com educandos em ambientes distintos da escola, em horários e dias alternativos, excepcionalmente para os horários noturnos. E vai depender do projeto da escola, que tem que ter aprovação. Tá certo? Aí vem aqui os itinerários, na oferta, tá? Isso é interessante. Vou avançando aqui, Rodrigo, porque isso aqui também é muito importante. Ó. Lá, está lembrado quando eu falei da parte de formação técnica profissional, com cursos de 1.200 horas, tá? Que aí eu teria uma carga horária maior que 3.000 horas. Se eu juntar 2.400 ou 2.100 com 1.200 horas de um curso técnico profissional, né? Tá certo? Então, aqui no artigo 25, há uma abertura, tá certo? Na oferta do ensino médio em tempo parcial, pode-se considerar até 300 horas de contabilização simultânea à carga horária de formação geral básica, do itinerário de formação técnica e profissional de cursos de 1.000 e 1.200 horas, no cumprimento do artigo 35C da Lei 9.394. Então, dessas 2.400 horas, desses cursos de 1.000 e 1.200 horas, eu posso pegar 300 horas, vou ter que fazer uma análise do componente dessa formação técnica ou profissional para ver se há objetivos de aprendizagens comuns de componentes das 4 áreas do conhecimento. Se tiver, eu posso considerar 300 horas aí para poder ficar dentro das 3.000 horas. Então, isso é muito importante. Isso desde que seja observado um contínuo curricular. E aí vai dizer quais são as condições para que eu observe nesse contínuo curricular. Tá certo? Eu vou avançar aqui. Aqui eu vou ter que fazer essa integração, que é uma coisa muito interessante, ó, 3.000 horas. Aqui, que muita gente faz questionamento. Aqui tem essa ampliação dessa carga horária, né? O ensino médio regular diurno, quando adequado aos seus estudantes, pode se organizar em regime de tempo integral, com no mínimo 7 horas diárias. Integral. Tá certo? Também eu tenho a possibilidade de ampliar essa carga horária, que é de 1.000 horas. Carga horária total deve ser ampliada progressivamente para 1.400 horas. Em conformidade com quem? Com as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. E o projeto do Plano Nacional de Educação ainda está tramitando, não saiu ainda. Enquanto ele não sair, aí eu não tenho aplicabilidade do inciso 4. Tá certo? Então eu tenho que trabalhar
por enquanto, 200 dias letivos, 1.000 horas anuais nessa proposta, tá bom? Então, essa aí é a carga horária mínima. Agora, muita gente pergunta, aqui que eu vou enfatizar mais, aqui já estamos terminando, é sobre a parte das avaliações. Tá? As avaliações que eu vou chamar a atenção aqui, no caso dessas avaliações, eu vou chamar a atenção, processo de avaliação externa em larga escala, conduzidos pela Secretaria de Educação e pelo Ministério da Educação. Esse processo de avaliação formativo e sumativo deverão ser planejados de modo a contemplar os diferentes instrumentos e métodos de avaliação. No caso, esses instrumentos, o próprio teste, pode ser teste, questões abertas, fechadas, pode ser entrevista, pode ser uma pesquisa. São os diversos instrumentos avaliativos que as escolas conhecem muito bem, tá certo? Agora, o que muita gente pergunta é sobre o Enem. Então, o INEP ainda vai elaborar essas matrizes de avaliação, levando em consideração o quê? A Base Nacional Comum Curricular. Base Nacional. Agora, quando é que vai ser implementado isso aí? Caberá ao INEP elaborar matrizes do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB e Exame Nacional de Ensino Médio, ENEM, considerando a BNCC, os direitos de aprendizagem, as competências e habilidades ao longo do ensino médio. Isso até o dia 25 de dezembro de 2025. Até o dia 20 de dezembro de 2025. Até dezembro de 2025, o INEP vai ainda elaborar essas matrizes, né, do sistema de avaliação. Então, o INEP terá que definir esse cronograma de atividades para as adaptações necessárias do SAEB, de modo a assegurar que a sua aplicação esteja plenamente alinhada à Resolução 2, 2025, até o final de 2027. E quando é que vai surgir o novo Enem, Rodrigo? Olha aqui. O INEP definirá programas de atividades para adaptações necessárias à realização do Enem, de modo a assegurar que sua aplicação esteja plenamente alinhada à Resolução 2 de 2024 até o ano de 2028. Então, por enquanto, nós vamos ter esse Enem ainda, levando em consideração a legislação anterior. Está vendo como é importante? Está aqui já tudo. Está tudo muito bem claro. Tudo muito bem elaborado, tá certo? Muito bem feito. Está aqui. Aí precisamos analisar com muito carinho, tá? Isso aqui é importante. O sistema de ensino, de acordo com a legislação e a norma nacional e estadual, na busca da melhor educação possível, necessidades dos estudantes no meio social, devem garantir liberdade, autonomia e responsabilidade às unidades escolares, fortalecendo a capacidade de concepção, formulação e execução de suas propostas político-pedagógicas. Então, eu tenho autonomia. E o sistema tem que me garantir essa autonomia. Instituição particular tem autonomia. Tá certo? É ela que vai fazer seu projeto político. Não tem nada que engessar. Está garantido pela resolução. Ok? Então, são essas condições que nós estamos aqui trazendo para os nossos filiados, para que percebam a importância de uma leitura, mas não é uma simples leitura. É simplesmente fazer uma leitura crítica de cada um desses enunciados, postos nos diversos dispositivos que estão aí postos na Resolução 2 de 2024. Então, para ajudar nessa leitura crítica, caso haja necessidade, como eu já disse ao senhor Rodrigo, nós estaremos aqui à disposição nos dias de segunda e sexta pela manhã e no dia de quarta pela tarde. Se houver necessidade em outro dia, outro horário, é só me ligar, a gente agenda e nós faremos isso com grande prazer. Espero ter contribuído aí para estimular um pouco a necessidade dessa leitura reflexiva em cima da Resolução 2 de 2024, que estabeleceu diretrizes curriculares nacionais para o novíssimo ensino médio. E me coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento e será um grande prazer atender a qualquer um dos nossos filiados e não filiados também. Por favor. Bosco, sem palavras, né? Esse momento foi extremamente importante,
né, para os nossos filiados, sanar essas várias dúvidas, né? E eu acredito que ainda ficou muitas, até pelo tempo. A gente tem um tempo curto, né? Então, bem como o senhor colocou, o senhor estará sempre à disposição lá na federação, de segunda, quarta e sexta, né, para tirar qualquer dúvida que for necessária. E, assim, é um momento de grande aprendizado para mim também, né? Agradeço demais por esse momento, Bosco, né? Agradeço demais à nossa federação. Esse Pode Conectar FENEM, ele vai dar continuidade. Esse foi o primeiro episódio, né? A gente vai dar continuidade pelo menos uma vez ao mês, em trazer temas extremamente importantes para o momento educacional. E é isso. A federação se coloca à disposição de todos os filiados e não filiados também, né, para estar pronta, né, estar pronta para ajudar a todos vocês. E muito obrigado por esse momento. Estaremos à disposição. Um grande abraço. Aproveitar para desejar um Feliz Natal para todos, viu? Um Feliz Natal, boas festas, né? Um Feliz Natal, um ano repleto de muitas realizações. Que 2025 venha ainda melhor do que foi 2024. Muito obrigado, Bosco. Eu que agradeço, Rodrigo. Estaremos sempre à disposição. Valeu, Grande abraço para todos, grande viu? Abraço. Valeu.